Você quer começar a vender na Shopee através do dropship? Fique comigo até o final desse vídeo, porque trago um guia passo a passo para você começar a vender. Mas antes disso, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que a vaga para o meu treinamento da Shopee do zero à escala estão em aberto. Restam poucas vagas, mas ainda estão em aberto. Caso você queira o meu auxílio para destravar e escalar as suas vendas, clique no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá. No vídeo de hoje trago simplesmente o guia mais completo sobre dropship. Vou trazer os prós, os contras, vou ensinar todo o passo a passo, o momento que você deve entrar no drop, para quem serve o drop, como que você entra no drop, até que momento você continua no drop ou se você sai do drop para ter o seu ponto físico, né, a sua estrutura física com seus produtos e estoques e tudo mais. Então, se você definitivamente deseja vender na Shopee através do dropship, esse vídeo é extremamente importante para você. Mas para que eu possa ensinar passo a passo, eu preciso ir para o meu computador e de lá continuamos. Mas antes de irmos, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim e me motiva a cada vez mais a gerar conteúdos de qualidade. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Quando a gente vai falar sobre drop, a primeira coisa que você precisa fazer é contextualizar um ponto muito importante. A sua localização geográfica te favorece? Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, polos, estou falando polos, em geral, querendo fazer drop. Será que de fato o drop ele tem a melhor saída, é a primeira opção? Se você leva em consideração, tá, a primeira opção, que você tecnicamente não vai ser tão exigido assim, ou seja, você não vai ter a dor de cabeça de separar a mercadoria, embalar, conferir e postar, se você parte desse princípio, infelizmente, te tem uma má notícia, você está no segmento errado. Se você quer optar pelo drop, pela facilidade de deixar a sua vida menos produtiva, você está no segmento errado, você deve fazer uma outra coisa. Por que eu digo isso? Porque o drop, definitivamente, ele tem que ser a sua última carta na manga para quem vai vender no marketplaces em geral, Shopee ou Mercado Livre. Loja virtual é uma outra história, ele não entra no contexto aqui, e você já vai entender porque o dropship para marketplace, em geral, Shopee e Mercado Livre, é a sua última opção. Como que você vai determinar essa última opção? Dependendo da sua localização geográfica, se ela for muito favorável, você não precisa do drop. Aí na sua cidade tem fabricantes, tem fornecedores, tem distribuidores. É só você achar faça a validação do produto e aí você começa a emplacar. Ah, Cauê, eu quero utilizar o drop porque eu vou investir em estoque e posso perder. Não necessariamente. Quando você faz a validação do produto e você valida ele muito bem, você primeiramente não precisa nem ter estoque daquele produto para fazer essa validação. Segundo ponto, quando você valida ele, esse produto ele vai se vender, cedo ou tarde ele vai se vender. Então depois que você assistir essa aula e você quer entender um pouco mais sobre validação do produto, o card vai aparecer aqui em cima e o link está na descrição. Então primeiro ponto, sua localização geográfica te favorece? Então o drop não é a sua melhor opção. A minha localização geográfica não me favorece. Na minha cidade e cidades vizinhas, onde de fácil acesso eu chego lá, não tem fabricante, não tem distribuidor, não tem fornecedor, e aí você precisa se locomover quilômetros e quilômetros para ir buscar mercadoria, ou essa mercadoria para chegar até você é quilômetros e quilômetros e tem um custo de frete, custo de locomoção, aí pode ser que o dropship faça mais sentido para você.
Então, uma vez que você identificou qual é a melhor opção e se de fato o drop é a sua última opção, aí você parte pro drop. Ah, Cauê, mesmo assim eu quero ir pro drop porque facilita muito a minha vida, etc e tal. Beleza, não tem problema, não estou aqui para julgar, estou aqui para te orientar e aí você vai ver o que é melhor para você ou não. Mas por que eu falo que o drop ele tem que ser sempre a última opção? Por 2 pontos. E o primeiro ponto a gente vai conversar agora. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o drop, para fazer sentido, ele precisa ser desconhecido. Por que, Cauê? Quanto mais conhecido for aquele drop, mais pessoas estão comprando dele e revendendo. Quanto mais pessoas estão comprando dele e revendendo, menos vai ser a sua margem de lucro. Porque as pessoas começam a entrar, ela vai diminuir o valor dela para competir com quem já está lá em cima, e aí ela vai diminuir o valor para entrar no mercado. Aí vai entrar um outro, vai diminuir mais o valor ainda. Aí vai entrar um outro, vai diminuir mais o valor ainda. Se você já pesquisou por drop, e quando você foi fazer a validação do produto, muitas vezes o preço do drop era mais caro do que na Shopee. E quando você encontra um drop e o preço dele é menor do que da Shopee, às vezes você não tem nem margem de lucro. Então é importante que quanto menos desconhecido for aquele drop, menos pessoas estão utilizando dele para revender e maiores serão as suas chances de vender aquele produto tendo uma boa margem de lucro. Segundo ponto, dentro do primeiro ponto, normalmente o custo do drop é maior do que do fabricante ou distribuidor. Por quê? Você tem aquele benefício do drop de facilitar a sua vida, ou seja, você não tem dor de cabeça com a expedição, de separar a mercadoria, conferir, embalar e postar. Mas alguém precisa fazer isso. E quem faz isso é o drop. E ele não vai fazer gratuitamente para você, porque aquilo tem custos. Aquele custo fica embutido no valor que você vai comprar na mercadoria. Então você paga, você deixa de fazer para pagar para alguém para fazer. E para quem está começando, terceirizar isso ou terceirizar funções tem um custo. E aí por isso que eu falo para você. Aí você vai pegar um preço de um fabricante ou de um distribuidor daquele mesmo produto, normalmente ele vai ser mais barato do que do drop. E aí o que acontece? A sua margem de lucro vai diminuir cada vez mais. Porque você no começo, que é o cara que faz tudo, já começou a terceirizar. E aí já perdeu o sentido. E agora a gente vai falar sobre o segundo ponto, que é o ponto um pouco mais crítico. Aqui, na verdade, é aqui onde eu considero que definitivamente o dropship pro marketplace, ele tende a dar muito mais errado do que certo. Porque digamos assim, você foi pro drop, achou um drop desconhecido, que te deu uma margem de lucro, facilitou a sua vida e tudo mais. E aí você está pegando ali 5 peças daquele produto por dia. Aí aquele drop começa a crescer, começa a ter mais pessoas entrando naquele drop. Até aí não tem problema, porque as pessoas que vão entrando depois, elas vão ter que diminuir o valor para ranquear o produto dentro da Shopee ou no Mercado Livre ou outro marketplace. Só que você já está ranqueado. Então, o preço, diminuir o preço não faz sentido você fazer isso. Não é o problema você fazer isso. O problema é para quem entra depois. Mas o que acontece? Aquele drop começa a crescer, a demanda começa a aumentar, o seu volume de vendas começa a crescer. Aí, por exemplo, você manda para ele numa segunda-feira 40 etiquetas, e pagar pelos 40 pedidos, chega na terça-feira e você viu que só foram postados 20. Aí você liga pro seu drop e fala, ó, eu te mandei 40 etiquetas, paguei por essas 40 etiquetas, e aí só foi postado 20 pedidos. Aí ele vai te falar, pô, eu tive um probleminha aqui, mas amanhã vai ser postado. E aí amanhã ele posta. Só que isso vai continuar sendo frequente e vai aumentar, tá, cada vez mais, porque o volume dele aumentou, ele não está conseguindo manter toda essa produção, porque definitivamente o drop, ele não se preocupa com estoque, porque ele não vai ser penalizado. Pelo fato de ele não ser penalizado, ele vai te dizer que tem um estoque, mas o estoque fixo dele mesmo, o estoque real dele é outro. E aí, o que vai acontecer um pouco mais pra frente? Você vai mandar 80 pedidos, porque o seu volume cresceu e de outras pessoas também cresceram, e aí ele vai postar 30, aí vai ficar 50 pedidos pra trás, e você vai ligar pra ele. Fala, ó, eu te mandei 80 etiquetas, paguei por esses 80 pedidos e você só postou só 30, aí os outros 50, o que aconteceu? Pô, o meu estoque acabou, tive um probleminha aqui, ele vai te inventar uma história e falar, ó, só semana que vem vai chegar. Será que até semana que vem os seus pedidos vão estar ainda ativos?
ou já vão estar cancelados? Muito provavelmente vai entrar em atraso e vai cancelar. Aí você vai ter toda a dor de cabeça de entrar em contato com cliente por cliente para pedir para estender os prazos. Nem todos vão estender. Aqueles que não forem estendidos vai entrar em atraso, vai cancelar e em algum momento você vai receber pontuações e por consequência disso penalizações. É por isso que eu falo que o dropship para o marketplace ele não funciona a longo prazo, porque você tem tempo para postar. Se você não posta, você é pontuado. Se você cancela, você é pontuado. Já na loja virtual isso não acontece. Você não tem tempo para postar e se você quiser cancelar, você cancela, devolve o dinheiro para o cliente, pede desculpa e nada vai acontecer. Diferente do marketplace, diferente do Mercado Livre, da Shopee, por exemplo. Então é por isso que eu falo que no longo prazo não funciona e que o drop ele tem que ir até a segunda página, que é o segundo ponto, porque ele vai dar furo de estoque. Sim, ele vai te dar furo de estoque. Cedo ou tarde, ele vai te dar algum tipo de prejuízo. E é isso que eu falo. Será que você consegue ter longa vida? Sua empresa consegue ter longa vida dependendo de terceiros? Ou se a Shopee é a sua principal fonte de renda, ficar dependendo de terceiros, será que você está correndo risco ou não? Sim, você está correndo grandes riscos. Primeiro, por aquilo que eu te falei de furo de estoque. Segundo, se o drop chegar a falar para você, olha, aquela mercadoria eu não vou mais fabricar, eu não vou mais comercializar, você vai conseguir resolver? Vai, porque você vai correr atrás de um outro drop que fornece aquele produto, ou você vai fazer o estoque físico daquele produto, só que até você resolver isso, você vai ter que pausar seus anúncios, ou colocar a sua loja em modo férias. Ou pior, o drop fala, ó, eu encerrei as atividades de drop, não deu certo, eu não vou mais fornecer drop. Até você resolver isso também é uma outra dor de cabeça. Então por isso que eu falo, quer usar o drop? Vai até a segunda página. E que momento é essa segunda página? Quando você começa a escalar, quando você começa a ter giro de caixa, fluxo de caixa, você gradativamente vai se preparando para ter uma estrutura física, um estoque físico seu, onde dependa de você. O que eu quero te dizer, dores de cabeça, problemas, você sempre vai ter. Querendo ou não, você sempre vai ter. Mas é infinitamente melhor você ter uma dor de cabeça que você consiga resolver do que uma dor de cabeça que você depende de terceiros para resolver. Aí eu volto naquela tecla. Ah, o drop me facilita nisso, me facilita naquilo. Então você está no mercado errado. Você ter o seu espaço físico, a sua estrutura física, o seu estoque físico, dá dor de cabeça? Sim. Você vai ter muito mais trabalho? Sim, mas é inevitável. Quer você queira, quer você não. Se você quer ter sucesso, você precisa ter o bônus e o ônus também. Mesmo porque não vive somente do bônus, somente dos benefícios, ok? Combinado? Segue esse procedimento, siga esse protocolo, porque com base na minha experiência, com base naquilo que já aconteceu comigo, na experiência de outros que eu já absorvi, porque assim, tem muitas coisas que a gente consegue entender e aprender com a experiência dos outros. E o drop, com a minha experiência e com a experiência de outros, 99% em algum momento teve um dano que foi praticamente irreversível. Combinado? E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, qualquer mesmo, você pode fazer um comentário aqui que eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário a si mesmo, uma sugestão ou mesmo um elogio, mas tanto o seu like quanto o seu comentário é de extrema importância para mim. Eu fico por aqui e até o vídeo de amanhã.